cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais o Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre mobilidade urbana ou mobilidade humana e os desafios que o próximo prefeito ou o atual prefeito, caso ele se reeleja, terá a partir do próximo ano. Para falar sobre estes assuntos, os nossos convidados de hoje são o professor do curso de arquitetura da FURB, Christian Krambeck, e o presidente da ABC Ciclovias, João Francisco Noll. Aliás, o João Francisco também é professor aqui da FURB. Antes de começar nossa conversa com os convidados, é bom lembrar que a mobilidade urbana sempre volta à tona nas eleições municipais. Isso significa que os prefeitos não estão conseguindo minimizar um problema que se agrava ano a ano. As ruas já não comportam tantos veículos circulando naqueles horários considerados de pico e os governos municipais também não estão conseguindo entregar um transporte coletivo que atenda à mobilidade das pessoas. E a pergunta que fica é: por que entra e sai governo e este problema, ao invés de ser minimizado, se agrava ainda mais? Vamos começar a nossa conversa com um especialista nesse assunto, que é professor, inclusive, aqui do curso de arquitetura, o professor Christian. Boa noite, professor Christian. Obrigado por estar mais uma vez no Cidadania em Debate. Vamos começar por este ponto. Parece que ano a ano se agrava a situação, né? Boa noite, Carlos, professor João. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Sem dúvida, o problema vem se agravando e vai ficando cada vez mais grave e diria até dramático, né? E por um motivo muito simples. O modelo que vem se discutindo, que vem se buscando soluções, parte do pressuposto errado. O modelo é equivocado, onde a prioridade é o veículo individual, o carro. Então, as nossas ruas realmente estão entupidas e a solução que muitas pessoas pensam, muitas pessoas propõem, é fazer mais vias, mais ruas. E isso vai agravar cada vez mais o problema. É claro que, quando eu falo isso, não significa que a gente não vai ter que fazer novas vias, né? Mas a prioridade tem que se inverter, ela tem que passar a ser as pessoas. E qual é o transporte principal para as pessoas, mais eficiente, com menos impacto negativo e mais eficiência? É o transporte coletivo, os ônibus. Então a solução está na melhora da qualidade, em o transporte coletivo virar uma alternativa efetiva para as pessoas, e isso passa pelas nossas lideranças, pelos técnicos e principalmente pelo gestor público principal, que é o prefeito, assumir esse compromisso, reconhecer esse ponto necessário de mudança de modelo e construir um diagnóstico que está sendo feito agora parcialmente, e a partir desse diagnóstico desenvolver alternativas para priorizar o transporte coletivo. E a prioridade do transporte coletivo significa que ele seja uma alternativa real, ou seja, ele seja confiável, tenha horários, siga horários perfeitos, eu possa acompanhar ele via meu celular, ele seja confortável, a tarifas abaixe e aumente o número de usuários. Não existe sistema no Brasil e no mundo. Esse atual edital, ele muito me preocupa porque ele considera muito pouco essa questão. Não existe sistema que sobreviva, que seja sustentável, se não aumentar o número de usuários. E uma pessoa só vai trocar o carro, só vai deixar o seu carro se for mais confortável, se for mais barato e for mais eficiente andar de ônibus. Como acontece em Londres, em vários países da Europa, as pessoas deixam o carro em casa e usam o transporte porque ele é melhor, né? E se a gente não inverter esse modelo, as nossas cidades correm o risco de entrar em colapso muito em breve, como aconteceu recentemente e que o CETEBRE e a Prefeitura não soube dar explicação do porquê aconteceu e qual a solução. Então é necessário, nesse momento, a população debater e levantar essa questão. Bom, nós temos também a participação do professor João. Professor João, obrigado também por estar aqui no Cidadania em Debate, discutindo esse tema que é importante e chegam as eleições e, obviamente, esse assunto sempre volta à tona. O professor Christian estava me dizendo antes
que reduziu o número de usuários do transporte coletivo, que até é um contrassenso, reduz e tem problemas no transporte. E um dos motivos dessa redução é que as pessoas passaram a usar mais a bicicleta, é isso? Bom, boa noite, muito obrigado, Carlos, Christian, boa noite, muito obrigado pelo convite e participar do Cidadania em Debate. Isso realmente foi uma constatação que nós percebemos, não é medido, não foi feito nenhum levantamento, mas a gente consegue perceber que desde que essa empresa está no sistema de transporte público de Blumenau, uma coisa de boa ela fez. Ela aumentou o número de usuários de bicicleta. Então isso realmente nós já constatamos e cada vez que eu venho para a FUB, eu venho diariamente de bicicleta, cada vez eu encontro mais usuários de bicicleta, mais ciclistas transitando neste pequeno percurso que eu faço diariamente. Se percebe muito também no próprio Garcia, a utilização daquelas ciclofaixas, não confundir com ciclovias, né? Aquelas ciclofaixas muito mal feitas, que o número de usuários tem aumentado consideravelmente. Qual a diferença, professor, entre uma ciclovia e uma ciclofaixa? Isso é bom a gente frisar, né? Porque tem inclusive candidatos que estão fazendo algumas campanhas por aí que eles próprios confundem o que vem a ser uma ciclovia, uma ciclofaixa e outros modais. A ciclovia é um espaço, inclusive, na maioria das vezes, da própria pista de rolamento que está dividida dos veículos por um elemento físico. Um canteiro, uma estrutura de concreto que impede que o veículo, em alguma situação, avance sobre esse espaço. A ciclofaixa ela é dividida também, normalmente na mesma pista de rolamento, só que dividida com aquelas marcações em vermelho e branco e os tachões que delimitam. É uma situação menos segura, porque a qualquer risco que o usuário do automóvel perceba, ele vai avançar sobre a ciclofaixa. Então, essas são as duas diferenças que nós temos e que deve se prestar bastante atenção. Nós temos em Blumenau pouquíssimas ciclovias. A maioria são ciclofaixas e o que a gente mais percebe é essa situação de os usuários de veículos automotores estacionarem, pararem para atender celular, para fazer manobras, eles usarem essa faixa, pondo em perigo, inclusive, a vida de quem está usando essa ciclofaixa. Professor Christian, eu acho que a gente já abordou rapidamente. Em Blumenau tivemos dois problemas recentes, quase questão de acho que menos de um ano, em que as ruas da cidade, os carros pararam, ficaram aquele problema todo, os motoristas não conseguiam avançar, porque um caminhão quebrou num ponto X da cidade. Quer dizer, nem foi no centro da cidade. Por que um problema desse, que não está no centro da cidade, afeta todo o resto do trânsito de Blumenau? Primeiro que, mais uma vez, comprova que o modelo está equivocado e que está no seu limite. Né? Porque se uma ação, um problema pontual é capaz de parar todo o sistema, imagina daqui a 3, 4 anos. Né? Então, isso tende a piorar muito. Então, é necessário trabalhar em dois aspectos. Um aspecto técnico, focado na fluidez das pessoas, de cargas e do transporte, né? Que é um pouco mais técnica. Mas uma questão até mais importante que essa, e que a parte da solução dela é o transporte, a prioridade do transporte coletivo, integrada à bicicleta e as pessoas podendo morar mais próximas do trabalho, do coisa. Isso é um processo, não é uma decisão de 1 ou 2 anos. Mas junto com isso, as pessoas poderem viver mais a cidade. Né? A cidade está estruturada e pensada para que as pessoas possam estar mais em praças, em parques, seja final de semana no horário de lazer ou entre o horário de trabalho, que a pessoa está atendendo um cliente num café, está na praça pública, está se deslocando de bicicleta. Então, esse viver a cidade faz com que as pessoas não fiquem focadas só nos horários de pico. Distribui um pouco a circulação e a vivência das pessoas na cidade. É esse modelo que a gente precisa começar a discutir e reconstruir ele, baseado não só na eficiência matemática
e desumana do sistema, que é a pessoa sair de casa e chegar no trabalho e vice-versa, que é importante, mas também na vivência da cidade, o encontro com as outras pessoas, as trocas, as discussões políticas, de trabalho, as discussões de lazer, que é o principal objetivo da cidade, né, que é a vivência nos espaços públicos. Aliás, é interessante porque Blumenau já chegou a ganhar reconhecimento por ter um transporte público decente, né? Eu acho que isso precisa ser muito bem apurado, inclusive teve uma CPI que os vereadores atuais enterraram, não quiseram deixar, os vereadores da situação não quiseram deixar em frente, e na campanha política agora está muito bonito no marketing, dizendo que o prefeito tomou a decisão correta. Eu acho que teve um equívoco aí de falta de fiscalização, de falta de acompanhamento durante 4 anos de mandato, né? A decisão foi no último ano praticamente de mandato. Então eu acho que o sistema era bom e por uma somatória de fatores, inclusive a diminuição da quantidade de usuários, a crise internacional e a má gestão das empresas levou a sérios problemas realmente. Isso é um fato. Mas a prefeitura deveria ter acompanhado e buscado uma solução, assumido o compromisso que deveria assumir agora nesse edital, que também não está assumindo, né, de o poder público ser protagonista na construção de novo modelo de transporte coletivo para a cidade, em que, de novo, vai aumentar os corredores exclusivos, vai dar prioridade no desenho urbano para os ônibus e para as pessoas, e isso reflita também no aumento do número de usuários, que as pessoas deixem seus carros para passar de ônibus e de bicicleta também, né? Porque a criação dos corredores exclusiva para ônibus foi uma boa estratégia, né? Junto com o governo anterior do prefeito Décio Lima, que consolidou os terminais, que foi uma conquista incrível, essa gestão também do prefeito Klein Bing, de fazer os corredores exclusivos, foi uma grande conquista para a cidade. É um patrimônio do blumenauense hoje os corredores. Mas nessa atual gestão foi muito pouco aproveitada, muito pouco desenvolvida e precisa ser melhor explorada e estudada. E as soluções elas precisam ser tomadas a partir da participação social das pessoas e de dados e indicadores técnicos que possam medir o sucesso de cada decisão e sendo feito ajustes ao longo do tempo. Não esperar as coisas colapsarem ou entrarem em colapso mesmo para tomar uma decisão. Né? Precisa ser acompanhada desde cada momento. Isso eu acho que faltou um pouco nessa atual gestão. Bom, nós estamos falando sobre mobilidade urbana, mobilidade humana, e no próximo bloco a gente vai falar de uma proposta que a ABC Ciclovias vai apresentar aos prefeituráveis. Aí a gente vai contar que proposta é essa. Um rápido intervalo e já voltamos.